Documentos e detalhes inéditos sobre o crime de Elise Matsunaga, às vésperas do julgamento marcado para a semana que vem. Elise reconfessa, matou e esquartejou o marido. Entenda por que, mesmo assim, a defesa espera que ela possa ganhar a liberdade. Um empresário herdeiro de um império, atingido por um tiro na cabeça e esquartejado pela própria mulher. Uma esposa que agiu por ciúmes ou interessada simplesmente no dinheiro do marido. 4 anos depois de um crime que chocou o Brasil, chega a hora do julgamento de Elise Matsunaga. O Domingo Espetacular teve acesso às mais de 3.700 páginas que fazem parte do processo. Defesa e acusação concordam em pelo menos um ponto. Foi Elise quem matou o empresário Marcos Matsunaga, de 42 anos. Elise confessou o crime em junho de 2012, na época com 30 anos de idade. Desde então, ela está presa, esperando o dia do júri popular. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, além do crime de destruição e ocultação de cadáver. Elise Matsunaga será trazida da penitenciária feminina de Tremembé, no interior do estado, aqui para o Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Durante o julgamento, Elise estará naquela cadeira, bem ao lado dos advogados de defesa dela. No momento em que for interrogada, Elise será trazida para o centro do plenário. E é nessa cadeira também que devem se sentar durante seus depoimentos as 20 testemunhas convocadas pela defesa e pela acusação. No centro do plenário estará o juiz. Do lado esquerdo dele, o promotor e os assistentes de acusação. E, por fim, os personagens mais importantes desse julgamento. Desse lado do plenário estarão os 7 jurados definidos por sorteio. São pessoas comuns que até agora não têm nenhuma relação com esse caso, mas que vão definir o futuro de Elise Matsunaga. 19 de maio de 2012. Às 6h30 da tarde, Marcos, Elise, a filha de 1 ano e a babá da criança aparecem nas imagens da câmera do elevador do condomínio onde o casal morava em São Paulo. 1 hora depois, Marcos reaparece no elevador. Ele desce e volta com uma pizza. Esta é a última imagem do empresário com vida. Na mesma noite, Marcos foi morto pela própria mulher. No dia seguinte, às 11h30, Elise sai de casa, desta vez pelo elevador de serviço. Ela carrega 3 malas com as partes do corpo de Marcos embaladas em sacos de lixo. O plano era ir até o Paraná, mas no meio do caminho ela muda de ideia e volta. Elise foi parada pela polícia rodoviária e levou uma multa. O licenciamento do carro estava vencido. Mesmo assim, ela foi liberada e seguiu viagem. Elise abandonou as partes do corpo do marido ao longo de 5 quilômetros de uma estrada da Grande São Paulo. O corpo do empresário só foi reconhecido 10 dias após o crime. 1 semana depois, em depoimento à polícia, Elise confessou o assassinato do marido. Ela disse: Marcos desceu e chegou com a pizza. Nesse momento, iniciou uma discussão. Segundo Elise, Marcos teria a agredido com um tapa na cara. Ela, então, pegou uma pistola 380 de sua propriedade, apontou para ele e o empresário começou a dar risada. Afirmou que Elise era uma fraca, uma burra. Neste momento, Elise conta que perdeu a razão, pois ele disse que iria tirar a filha dela. Então, efetuou um disparo certeiro na cabeça de Marcos.
Uma vez que Elise já admitiu o crime, a defesa deve trabalhar para reduzir a pena. A confissão de Elise deve facilitar o trabalho da acusação. Mas para o Ministério Público não basta a condenação dela por homicídio. O promotor vai tentar convencer os jurados de que o crime cometido por Elise tem 3 agravantes. Um deles é o motivo, considerado torpe ou repugnante. Para a acusação, foi por dinheiro que Elise matou Marcos. Este documento revela que ela era a única beneficiária de um seguro de vida do marido, no valor de R$600 mil. Elise também tinha recebido de Marcos a doação de metade do imóvel onde eles viviam e chegou a marcar uma reunião com advogados para se informar sobre um possível processo de divórcio. Marcos Matsunaga era diretor executivo e herdeiro de uma grande empresa de alimentos. Colecionava mais de 200 armas de fogo dentro de casa e era um atirador treinado. O empresário era casado quando conheceu Elise. Estas imagens divulgadas nesta semana foram gravadas pela polícia durante o primeiro depoimento dela. Elise conta que o primeiro contato com Marcos foi por meio de um site em que ela oferecia seus serviços como garota de programa. Esse seu relacionamento com ele a partir de 2004 foi contínuo? Foi. Qual era a frequência desses encontros, Elise? Quase todos os dias, dia sim, dia não. Você tinha conhecimento que ele era casado? Ele tinha filho? Não. Tinha. Foram cerca de 3 anos de relacionamento extraconjugal, até que Marcos abandonou a primeira mulher e a filha. Ele me disse que ia tentar matar a mulher dele. Ele ia tentar matar a mulher dele? Como? Sim, com veneno. Você não teve receio de morar com ele? Tive um pouco. Elise e Marcos se casaram em julho de 2009. Na certidão de casamento, o registro de regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, em caso de separação, tudo o que o casal conquistou depois da união seria dividido igualmente entre eles. Com o casamento, Elise passou a fazer parte do mundo luxuoso do empresário. Também fez curso de tiro e ganhou de presente 4 armas. Mas logo depois da união, Elise descobriu que tinha sido traída. Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei pra ele e aí ele pediu perdão, falou que aquilo foi uma coisa irresponsável da parte dele, que ele não ia fazer mais. 2 anos depois, eles tiveram uma filha. E logo, o casamento voltou a entrar em crise. Nestes e-mails enviados por Elise para o reverendo da igreja que o casal frequentava, ela demonstra sua insatisfação com o casamento. Estamos fazendo o possível para não acabar. Até procuramos um terapeuta, mas o respeito se foi, a educação também. Não conseguimos ficar um dia sequer sem discutir. Marcos também se confidenciava com o religioso. A polícia, o reverendo René Henrique, afirmou que deu 3 conselhos para o empresário. Primeiro, que ele conversasse com os pais e contasse o que estava ocorrendo para evitar uma possível tragédia. Depois, que a fechadura do quarto de armas fosse inutilizada. E, por fim, que Marcos organizasse um sistema emergencial psiquiátrico para cuidar de Elise. Elise contratou um detetive particular para seguir Marcos. Nestas imagens, o empresário é flagrado com outra mulher, saindo de um restaurante e chegando a um hotel um dia antes de ser morto. A mulher é uma garota de programa de 25 anos que anunciava seu trabalho no mesmo site em que Marcos conheceu Elise. A amante disse à polícia que os encontros com o empresário ocorriam 2 vezes por semana e que Marcos contou que iria se separar de Elise assim que concluísse a venda da empresa da família. Um negócio estimado em 2 bilhões de reais. Segundo Elise, a traição foi o motivo da briga do casal naquela noite.
Já a acusação acredita que Elise planejou todos os detalhes do crime. Esse crime foi preparado adredemente, ela já tinha ajustado, ela já sabia perfeitamente como ela ia fazer e como deveria fazê-lo. Então, ela já sabia perfeitamente que ele estava saindo com uma outra mulher, sabia que ele ia deixá-lo e sabia que ela não teria mais a vida nababesca, a vida rica, de milionária que tinha, e talvez voltasse a uma vida difícil que ela tinha antes. A forma como Elise atirou em Marcos também será exposta de maneiras diferentes pela acusação e pela defesa durante o julgamento. Elise afirmou que atirou em Marcos por volta das 9 da noite. Em pé e de frente para ele, ela fez um único disparo. Para a acusação, Elise atirou em Marcos assim que ele entrou em casa. Essa seria uma segunda qualificadora do homicídio. A surpresa teria impossibilitado a defesa da vítima, como explica o advogado da família de Marcos. Ao chegarem em casa, ela já tudo arquitetado de como matá-lo, dispensa a babá, eles pedem uma pizza, ele desce até a portaria do prédio para buscar essa pizza e quando ele sobe, ela está ao lado da porta e na hora que ele abre a porta, ela de surpresa dá um tiro na cabeça dele. As fotos da perícia mostram que havia sangue no hall de entrada, mas os vestígios aparecem em maior quantidade já dentro do apartamento, no local onde Elise afirma ter feito o disparo. Estas imagens mostram a reconstituição do crime em que Elise demonstra como teria atirado em Marcos. A causa da morte do empresário, segundo este laudo da perícia, foi traumatismo crânioencefálico provocado pelo projétil de arma de fogo associado a uma asfixia respiratória por sangue aspirado. A hipótese da acusação é de que essa asfixia ocorreu no começo do esquartejamento. Mais uma prova da crueldade de Elise. Não há dúvida alguma de que ele morre por asfixia e não pelo tiro, porque se o tiro lhe causasse a morte, não haveria sangue nas suas vias respiratórias. Ele já estaria morto. Ele só aspira o sangue porque estava vivo quando ela começa a esquartejá-lo. A versão de Elise é diferente. Ela afirma que só esquartejou o corpo de Marcos no dia seguinte, quando a babá chega ao apartamento do casal. No laudo da exumação, a perícia afirma que a asfixia pode sim ter sido provocada pelo tiro na cabeça. O médico legista afirma que o sangue aspirado pelo empresário pode ter sido originado do trauma do crânio lesado pelo projétil, que tem comunicação com as vias aéreas. Porém, esse mesmo laudo afirma que depois desse tipo de disparo, não costuma ocorrer óbito imediato, mas perda de consciência. Tudo isso será debatido durante o julgamento. O que não estará na pauta é a suspeita do Ministério Público de que havia uma terceira pessoa na cena do crime. Isso porque apenas as ações de Elise serão julgadas. Mas a hipótese não foi descartada, já que os laudos apontam que os cortes feitos no corpo têm características muito diferentes. Essa terceira pessoa seria responsável pelo crime autônomo dessa pessoa em ter ajudado a Elise ou a esquartejar ou a fazer a ocultação dessas partes do corpo. Então, como não vai entrar, nós temos um outro inquérito e esse inquérito vai continuar andando ainda, porque possivelmente se nós identificarmos essa pessoa, ela vai ser julgada isoladamente. Depois das falas das testemunhas e do interrogatório de Elise, acusação e defesa terão 1h30 para convencer os jurados. A estimativa do Ministério Público é que o júri popular dure 5 dias. E no segundo dia, Elise completará 35 anos. Ela agora é uma detenta disciplinada.
Já trabalhou na biblioteca da penitenciária e há 3 anos é funcionária de uma fábrica de costura que também fica dentro da prisão. A única visita que recebe é da tia, que vive no Paraná. A filha que teve com Marcos, Elise, nunca mais viu. A menina hoje tem 5 anos e vive com os avós paternos. Eles brigam na justiça para que Elise perca oficialmente o vínculo de mãe. Se pegar a pena mínima, há a possibilidade de que Elise nem volte para a penitenciária de Tremembé. Ela já terá cumprido 4 anos e 5 meses de detenção. Mas, se condenada por homicídio doloso triplamente qualificado, a pena pode chegar a 30 anos de prisão.